Boa noite, pessoal. Chegou mais gente, a Cássia, a Letícia, o Pedro. Oi, Pedro. A Elaine. Não sei se para mim fazer preleção é difícil, eu sempre falo, porque tem muita gente me olhando e ficar, né, exposto às pessoas, dá aquele nervoso. Mas eu acho que hoje à noite eu estou mais nervosa do que, não sei o que é pior, se olhar para o povo e não olhar para ninguém, né? Porque olhar só para minha cara mesma. Mas vamos, experiência nova. Para nova, eu sou bem digital, tecnologia para mim é bem difícil ainda, eu sou péssima, não tenho muita aptidão para essas coisas, mas nós temos que utilizar né, o que tem a nosso favor, o que temos para hoje, graças a Deus que temos, né, é uma maneira da gente nos mantermos unidos, é através da tecnologia, então vamos agradecer a Deus, né, por essa tecnologia. Qualquer coisa, vocês vão aí me direcionando aí nas mensagens, mas vamos, boa noite, Risoneide, vamos começar. Hoje, nossa reflexão, vamos falar hoje de espíritos missionários. Já ouvimos falar, né? Missionários, missão, vamos refletir hoje à noite sobre esses espíritos missionários. Vamos começar com uma frase aqui a gente se acostuma, né, Cris? A gente se acostuma com tudo, temos que nos acostumar. E é com coisa boa, principalmente. Vamos começar com uma frase aqui de Chico Xavier, a reflexão da noite de hoje. Chico Xavier diz: o que eu penso importante é poder sair desta existência melhor do que o momento que entrei. Então, que mensagem ele passa para a gente, né? Que ele quer sair, quando ele desencarnar, que ele desencarne de uma maneira melhor, um ser humano melhor do que quando ele reencarnou. Então, eu acho que a missão de estarmos aqui na Terra encarnados é essa, né? De sairmos melhor, de nos melhorarmos, de ter uma evolução. Então, a gente nesse está passando por essa fase difícil, né? E o que a gente mais reclamava é que a gente não tinha tempo, não fazia as coisas porque não tinha tempo. Agora a gente reclama porque tem tempo demais. Então, nós somos um pouquinho não, né? Muito complicado. Então, já que tem tempo demais, vamos usar esse tempo, né, para refletir, né? Refletir sobre tudo, é, é, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, vamos filosofar, que é bem isso que Chico fala para gente, né? Que qual a minha terra? Por que eu estou aqui? Por que eu preciso passar por uma pandemia? Por que eu preciso passar por um isolamento? No caso, a gente está falando tem reflexões que nos falta, né? Para a gente fazer. Então, qual a minha missão aqui? Qual a minha missão? Né? Como a gente vai sobre espíritos missionários, podemos começar com essa reflexão na noite de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do espírito Erasto, que ele dá o conceito dele sobre espíritos missionários, né? A missão dos espíritos. E a nossa reflexão vai ser baseada em cima dessa mensagem que esse espírito, Erasto e Kardec, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto, o que ele fala? Vou ler aqui o que ele diz. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado, acrescentando que são humildes e modestos. Reconhece, então, os espíritos missionários pelas suas obras, pelo progresso que realizam. Então, como que a gente pode reconhecer um espírito missionário, né? Resumindo dessa mensagem que Erasto colocou, ditou como espírito, que o missionário, ele é reconhecido pelas suas obras, pelo que ele fez e pelo progresso que ele realizou e ajudou coletivamente a realizar. Ajudou no progresso, né? Então,
decifrar mais um pouco essa mensagem para frente, todos os espíritos têm missão, ou seja, deveres a cumprir. Todos, prestem atenção, todos os espíritos têm uma missão, ou seja, deveres a cumprir. Então, o que é missão? Missão é um dever, uma obrigação, algo que nos foi dado. E a gente tem que cumprir. Então, quem cumpre são os missionários. Então, o missionário é um cumpridor de dever. Ele tem um dever, ele tem uma missão ali e ele vai tentar realizar essa missão para cumprir com essa obrigação. Então, todos nós, aqui resumidamente, todos nós somos missionários, não é isso? Há missionários que vêm com tarefas espirituais e missionários que vêm com tarefas materiais. Cuidando tem missionários na parte da economia, que dirigem a parte econômica e financeira, os que plantam, os que colhem, na arte, os que desenham, os que pintam, os que constroem. Então, tudo isso é uma missão. Tem os que fabricam, os que estudam, na ciência, na qual nós estamos precisando, né? De alguns missionários na ciência para tirar a gente dessa pandemia. Bem que poderia surgir um missionário aí com a vacina, né, para a gente, mas nós sabemos que não é bem assim que funciona, que nós passamos pelo que precisamos passar, né? Então, em relação à ciência, falando mais uma vez, né, que não tem como na cabeça da gente, né? Eu fiquei refletindo, falei, não vou falar da pandemia, mas já falei várias vezes, com certeza eu vai falar. O pessoal da área da saúde nessa época, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente, têm uma missão de salvar vidas. Né? Os que legislam nossos governantes, vocês acreditam que nossos governantes são missionários? Difícil acreditar, né? Mas são missionários sim, eles têm uma missão de trabalhar pelo coletivo, de melhorar a vida das pessoas, de fazer com que a gente tenha tanta desigualdade. Então, são missionários, têm uma missão a cumprir. Né? A gente vai vendo, com o decorrer aqui da reflexão, se eles vão cumprir essa missão ou não. Tem os missionários na parte religiosa. O religioso, ele é um missionário. O pastor, o padre, em todas as religiões, no budismo, no islã, todos têm um ponto de referência que tem aquela pessoa. A gente é um termo que não era para ser usado, mas a gente usa, não tem jeito. Nós temos nossa referência, Kardec. Então, todas as religiões têm, todo aquele que divulga, aquele religioso é um missionário. Todas as profissões, né? Todas as profissões, vou ler aqui direitinho para vocês, para me se fazer entendida melhor. Todas as profissões e trabalhos que apresentam serviço dos mais elevados às mais humildes. Então, não importa que seja uma coisa grandiosa ou pequena. Tudo isso é missão. Podem ser levados à vida, embora nem todos alcancem a perfeição. Nem todos são perfeitos, né? Pelo que eu falei aqui, a gente já dá para perceber que alguns não são perfeitos e, pelo contrário, são bem imperfeitos, né? E esse trabalho de missão que nós trazemos quando nós reencarnamos, esse trabalho é contínuo, ele não para. Cada espírito tem no espaço sua vocação e segue com facilidade. Cada um encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, nesse imenso laboratório universal. Está chamando o planeta Terra de laboratório universal. Isso aqui é uma frase de um dos continuadores da doutrina, Leon Denis. E ele fala que todos nós temos nós temos uma vocação. Né? Vamos refletir aí, cada um pense, cada um se pergunta, qual a minha vocação? Né? O que eu tenho de bom? Eu sou bom no quê? Nós somos. Às vezes a gente, ou por falsa humildade, ou também por falta de autoestima, a gente acha que nós não somos bons em nada, mas nós somos sim. Nós somos centelhas divinas, somos criaturas, né, que Deus criou, então nós temos algum valor, e muito valor, mesmo quando a gente não se valoriza, mas nós temos sim. E essa vocação a gente tem que usar no nosso campo de ação. Qual é o nosso campo de ação?
Hoje está bem restrito a dentro de casa, né? Hoje a gente não pode sair nem na rua, então nosso campo de ação, isso é uma fase, a gente sabe que vai passar, e a gente tem o campo de ação. Então, o que eu posso fazer no meu campo de ação? Meu campo de ação, eu tenho o meu lar, eu trabalho na rua, dentro do centro espírita, que é o nosso caso. Então, esses são os campos de ação que a gente tem acesso e que a gente pode e deve usar a nossa vocação, usar o que a gente tem de melhor para o nosso bem e o bem do próximo. Faz falta. Se eu estivesse olhando para vocês, já ia fazer alguma pergunta, mas não vou fazer pergunta como que vocês vão me responder. Vamos vamos um pouquinho para frente. Então, como eu falei, tem do mundo espiritual e tem no mundo material, as missões, né? Tem uns que trabalham lá no plano espiritual e para o plano espiritual e também aqui na Terra. Todavia, a questão proposta refere-se às atribuições de maior abrangência e relevância. Quando a gente fala de espírito missionários, a gente quer falar de uma coisa mais que abranja, que seja uma coisa mais relevante. É o que esse daqui, é isso que eu vou explicar agora para vocês. Na pergunta 575 do Livro dos Espíritos, Kardec fala: as ocupações comuns mais nos aparenta deveres do que missões propriamente ditas. Ser dona de casa, só trabalhar, ninguém conhece a gente, ou dentro do centro espírita, dentro de uma igreja, quem é católico ou evangélico. Então, a gente tem mais isso como um dever do que uma missão. A gente encara, né? Falar de missão, mas como eu sou missionário, quem sou eu para ser missionário? Eu estou fazendo isso é um dever, é uma obrigação. A gente vai ver que não é bem assim. Então, propriamente dito, né, a palavra missão, ela tem um peso maior. Então, mas se a gente for, que é o pé da letra, ela realmente tem esse peso, mas não na prática a gente pode encarar e vivenciar ela de uma maneira diferente. A missão, conforme ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra. Então, como a gente reconhece que é uma missão, verdadeiramente com o peso da palavra missão. Aqui aí tem a resposta: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que conduz os seus semelhantes. Então, assim, se ele contribui com o progresso e se ele conduz o semelhante. Então, é assim que a gente reconhece um grande missionário. Vamos. Para a gente entender o pequeno, vamos dizer assim, uma missão pequena, uma missão média, uma missão, um espírito que seja um verdadeiro missionário com uma missão mais grandiosa. Para isso, eu recorri ao Livro dos Espíritos, que fala dos diferentes graus da escala evolutiva. O que significa? A gente sempre fala, nas palestras, nas aulas, na doutrina espírita, nos estudos, a cada um tem seu tempo, cada um cada um é evoluída um mais, um menos, então cada um está no seu grau evolutivo. Então, dependendo do grau evolutivo, é o que a gente tem para dar para nós, né, para melhorar a nossa vida e a vida do próximo. Na escala evolutiva tem 3 ordens. A primeira, que são os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. O que vocês acham? Olha eu fazendo a pergunta, achando que estou olhando com vocês. Nós somos espíritos puros, bons ou imperfeitos? Eu vou dar uma lida aqui só para a gente, para depois vocês... É Kardec, viu, que está falando, não sou eu. Qual a característica geral de um espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito, quer dizer, a matéria predomina ainda, a vida material predomina sobre o espiritual, tem propensão ao mal, ainda tem ignorância, orgulho e egoísmo, e todas as mais paixões. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Eu li só essa daqui porque é onde a gente se encaixa melhor, né? Então, nós somos imperfeitos. Como nós somos imperfeitos, como nós podemos realizar grandes feitos? Mas porque a gente não tem condições, pelo grau evolutivo, podemos, não
vamos pequenos feitos. Então, vamos nos esforçar para realizar e trabalhar no nosso campo de ação, como eu já falei. Então, qual é o meu campo de ação? Dentro de casa, é só lá suportar meu chefe, meus colegas, é ter paciência no trânsito? Talvez seja isso, né? Então, vamos ser missionários, vamos dizer assim, né? E deixar as grandes missões para os espíritos evoluídos. Vamos falar um pouquinho agora desses espíritos mais evoluídos, que são eles, que são os que têm a capacidade de realizar missões mais, que abrangem mais e que realmente todos nós ajudamos no progresso. Mas os espíritos evoluídos, eles têm essa capacidade, né? Pelo grau evolutivo de cada um. Então, tem eu fiz os slides aqui, coloquei alguns, mas como eu não consegui, como eu sou muito ruim de tecnologia, eu não consegui fazer o que a Cris fez, de colocar os slides para vocês irem vendo, mas eu coloquei aqui Kardec, coloquei Chico Xavier, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, coloquei um professor aqui, que professor, a gente fala que é uma missão. No Brasil, se for, não sei se é um missionário, se é missão ou se é resgate, né? Eu acho que professor no Brasil mais para resgate do que para missionário. Apesar que missionário também é uma verdadeira missão educar, né? E ainda mais com as dificuldades que nós enfrentamos. Então, assim, são espíritos que são conhecidos mundialmente, cada um na sua área aqui. Tem na área religiosa, tem na área, do Freud, na área pai da psicanálise, né? Quantos aí não vieram na área da ciência, não vieram, que descobriram remédios importantíssimos, e todos eles são missionários, né? E aqui eu coloquei alguns, mas também não dá para falar de todos, e coloquei também Jesus, lá na frente a gente vai falar de Jesus. E então todos esses espíritos, todas essas pessoas aqui que eu falei, eles tiveram missões relevantes, então foram grandes missionários, cada um dentro da sua área. E aqui tem um exemplo, eu tirei um exemplo, né, vamos falar da gente, que não é o que mais nos interessa, mas é para ver se a gente, dentro da nossa missão, né, de espíritas aqui, nós vamos falar mais da doutrina espírita. Os livros da codificação espírita foram obras de uma pleiade de espíritos superiores, preparados e comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Então, tinha uma missão. E aqui era a missão de espíritos, que está no mundo espiritual, junto com Kardec, que estava encarnado, que também se tornou um missionário porque ele pegou a missão da codificação. Então, foi uma grande missão, né, de a codificação, que agregou e abrange, e por isso nós estamos aqui, por causa da missão dessa pleia de espíritos superiores, né, que foi no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estudar a codificação tem esses nomes, já falei um lá atrás, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitos religiosos, né, Santo Agostinho, Paulo, quantos que a gente conhece fora da doutrina espírita, principalmente na religião católica, que muitos, né, fizeram parte da codificação, muitos espíritos aí relevantes e com missões relevantes. Então, foi confiado e eles deram conta vamos dizer assim, eles deram conta do recado, né? E tem a gente está falando da terceira revelação, mas nós somos a terceira revelação. E todas, falando da parte religiosa, missionários. Os missionários da terceira revelação, Kardec, né? Os espíritos, também não só tinha uma mulher, a mulher de Kardec, que foi muito importante, né, que ajudou muito, né? Nós mulheres, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Então Kardec tinha essa grande mulher, e na primeira revelação também teve seus grandes missionários. O mais conhecido, Moisés, mas também quantos missionários não teve na primeira revelação? O que a gente tem mais em destaque é Moisés, mas teve muitos outros. Na segunda revelação,
quantos missionários, né? O maior de todos que Deus mandou, Jesus. E os 12 apóstolos, nós podemos citar aqui, nós podemos citar, esses são os mais conhecidos, mas tem as mulheres também, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, que foi uma grande missionária, é uma grande missionária até hoje. Nós podemos também citar José, que é esquecido, né? Pouco se sabe sobre José, pelo menos nas escrituras que foram deixadas, mas também sabemos da importância do pai de Jesus, dos irmãos. Então, todos aqueles espíritos que estavam naquele momento ali foram grandes missionários. Então, tudo que acontece, né, tudo que é realizado e que tem para o progresso da humanidade, que Deus mandou, teve muitos missionários e missionários importantes. Na terceira revelação, como eu já falei, tem Kardec e os espíritos, também tem muitos outros, e vamos com esses missionários nos ajudando, né, a transformar a Terra de um planeta de provas e expiações a um planeta de regeneração. E nós vamos conseguir isso quando a gente falar do planeta de regeneração, não é o planeta que vai se regenerar, somos nós. E nós precisamos, né, desses grandes missionários. E também tem os missionários que são poucos conhecidos, que a gente nem sabe, às vezes não, na atualidade, por exemplo, que com certeza tem muitos missionários aí anônimos. Eu estava lembrando agora de falando em não sei se vocês, quando apareceu, acho que há 2 ou 3 anos atrás, não sei o tempo, do Zika vírus, que foi, né, quase uma pandemia também, só aqui no Brasil, surgiu uma médica, a doutora Adriana Mello, e ela que descobriu o Zika, descobriu a causa, né, e ela descobriu tudo, e não sei se vocês sabem, ela é espírita. E ela também é cientista, porque estuda, e ela descobriu isso, ela é de Campina Grande, minha conterrânea, lá da Paraíba, e ela falou que quando descobriu, ela achou o quê? Isso foi uma palestra que eu ouvi dela. Ela, quando descobriu, aí todo mundo, né, a mídia, todo mundo quis saber quem era, e ela achou o quê? Descobrir, agora vai dar certo, vamos. E ela falou que foi não decepção, porque ela falou que no início todo mundo quis saber, todo mundo curioso, inclusive da parte do governo, mas ficou nisso. E ela ficou frustrada, por quê? E agora eu faço o que com isso? Eu descobri e eu faço o que com isso? Né? Só descobrir adianta? Tem que procurar algo que melhore a vida dessas crianças e dessas famílias, mesmo porque foi a maioria são famílias muito pobres, doenças são famílias que não têm condições de manter um tratamento, era um tratamento novo, não tinha remédios como tratar, quer dizer, tinha todo um campo aí para ser, né, para ser descoberto o que fazer. E ela falou que um dia muito angustiada, e ela foi fazer um trabalho, teve um trabalho mediúnico, e ela deu uma mensagem do espírito para ela. E também mexeu com a vaidade dela, como mexe, né? Nós somos vaidosos, não somos espíritos perfeitos, somos imperfeitos, como eu acabei de falar na escala espírita. E ela estava vaidosa, no início ficou vaidosa, só que depois, né, quando veio não tinha muito o que fazer, então começou a pensar o que ia fazer. E na mensagem veio que ela, primeiro que não era para ficar, porque ela era assim, e ela não descobriu a doença para ficar ou famosa, ou conhecida, ou para virar uma grande cientista. Era uma missão que ela tinha de descobrir e ajudar essas crianças e essas famílias. E que ela ia descobrir, ela tinha a missão de saber como, que ela não esperasse nada de ninguém, ia ser parte dela, nem do governo, e nem da mídia, nem de nada, era ela, a missão era dela. E a missão veio para ela, não para ela virar a grande, né, descobrir, virar a doutora, a cientista famosa, não, ela veio com a missão de cuidar desses espíritos, que foi uma leva de espírito, né.
Aí ela entendeu. Aí, a partir daí, ela começou a tomar outras providências e hoje tem um trabalho bem bonito, com grandes dificuldades, mas está levando. E não ficou famosa porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe, e ela entendeu o recado, né? Eu acho que vieram para ela não perder uma missão tão difícil e tão bonita. Talvez se ela não tivesse a ajuda dos espíritos, né? Ela tivesse se perdido, tá aí na batalha. Então, tem, não como ela deve ter muitos outros. Ela na parte da ciência, mas no campo da religião, no campo da arte, em todas as áreas, com certeza, tem grandes missionários aí, anônimos, que a gente não conhece. Vamos falar um pouquinho mais, falamos das missões relevantes, né? Agora, nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, que a gente sempre fala, dos nossos mentores, eles são missionários? Eles são sim. Kardec fala que os nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, que não temos só um, temos vários, cumprem junto a nós a missão de um pai junto a um filho, conduzindo ao caminho do bem. Eles ficam felizes quando avançamos e sofrem quando não ouvimos e falhamos nesta ou naquela prova. Então, os nossos anjos da guarda são missionários, sim. Eles têm a missão de nos guiar, eles têm a missão de nos orientar. E eles sofrem quando a gente consegue, quando a gente não consegue, quando a gente consegue, né? Então, vamos saber que nós temos esses missionários. É aquela, com certeza, Chico já tem, né, como grande missionário. Kardec, dentro da doutrina espírita, depois de Kardec, Chico foi, vamos dizer assim, que para a gente é a nossa referência, até hoje, mesmo desencarnado. Porque quantos livros, a literatura de Chico, né, que é o desdobramento da codificação dos 5 livros de Kardec. Kardec não só tem os 5 livros, não, viu? Tem vários outros, são os mais conhecidos. Mas ele também tem uma literatura bem vasta, porque a gente também não conhece. E Chico Xavier, com certeza, foi um grande missionário, né? Ele independente estou falando da literatura, mas a maneira que ele viveu, como ele reagiu a certas situações. Ele teve uma vida muito difícil. Então, ele é um exemplo. Uma vez perguntaram numa entrevista a Padre Fábio de Mello o que ele achava de Chico, e ele falou que, independente de religião, a maneira que Chico viveu já merecia reverência. E ele tem razão, ele é respeitado, né, por quase todos. Sempre tem os críticos, né, mas faz parte, não. Até Jesus, a gente deu um jeito, quanto mais nós. E Chico, ele viveu de uma maneira que, independente de religião, a vida dele foi, vamos dizer assim, ele foi um exemplo de vida. Então, ele foi escolhido, né, eu acho que o brasileiro do século, teve do SBT aí, quem elegeu Chico? Foi o Brasil inteiro votando. Então, com certeza não foram os espíritas, só os espíritas que votaram, né? Com certeza todas as religiões e votaram nele, porque a vida a maneira que ele viveu, só quem é realmente do contra, como religiosos, que independente da religião, são grandes exemplos a serem seguidos, né? Bezerra de Menezes, da doutrina espírita tem muito. Bezerra de Menezes, tem Eurípides, lá em Minas, né? Nasceram ali, tá tudo lá em Minas. A Ivone, que eu sou fã da Ivone. Se a gente for aqui, hoje nós temos entre nós ainda, tem Divaldo, que é um grande divulgador, e também é um grande trabalhador da doutrina. Não, além da doutrina, tem um trabalho social muito, que é conhecido, né, já saiu em tudo quanto é televisão. Ele atende as pessoas que Divaldo acolhe, não são só, ele não trabalha para os espíritas, né? Ele trabalha para o ser humano. Então, independe da religião, independe da crença, lá o projeto dele, da Mansão do Caminho, atende religiosos e não religiosos. Então, também é outro grande nome, né? Isso aí é dentro
da doutrina. Eu já falei aqui de Divaldo. Então, assim, nós temos muitos, não dá para falar, eu nem coloquei nomes, porque senão nós não temos tempo, né, de falar, eu estou olhando aqui para o relógio. E então, esses grandes missionários com essas grandes missões, mas também, como eu falei do grau da escala evolutiva, nós também temos aqueles espíritos, né, que não quer nada com nada, né? Aqui a gente fala dos espíritos preguiçosos. Quando eu fui estudar, eu até achei engraçado, eu falei, mas eu vou colocar porque a gente se encaixa, se não for sempre não, né? A gente até que se esforça, mas o que a gente, de vez em quando, a gente... e tem a pergunta 574 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Voluntariamente inúteis na Terra. E ele fala, e os espíritos respondem, há realmente pessoas que vivem somente para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. Infelizmente, temos assim, né? Treinando, né? As chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós voluntariamente nos fazemos inúteis, nós estamos sendo egoístas. São pobres seres dignos de compaixão, porque espiaram cruelmente sua inutilidade voluntária. E muitas vezes seu castigo começa na terra, pelo tédio e desgosto da vida. Então, quer dizer, já tem... também a vida fica muito monótona, né? Se a gente leva uma vida inútil. Então, aí dá um tédio. E a gente já começa a pagar, que os espíritos falam, pelo esse tédio e pelo desgosto da vida. Né? Ninguém me ama, ninguém me quer, e só reclama e tudo, nada acontece, e é porque eu não tenho sorte, é porque eu não, ninguém, ou colocar a culpa em alguém, eu não fiz isso por causa de fulano, isso não acontece por causa de cicrano, e assim vai aumentando a inutilidade da vida. Deus lhes permite assim agir, é uma permissão de Deus. Tudo é permitido por Deus, né? Fala, não cai uma folha de uma árvore que não seja, né, do conhecimento e da permissão de Deus. Então, Deus permite que a gente seja inútil. Compreenderão mais tarde os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Então, nós vamos chegar uma hora que a gente vai ver que está perdendo tempo e a gente vai pedir para reparar. Mas não vamos esperar, né? Vamos estar sendo útil, inútil, e não vamos estar perdendo tempo. A gente que fala que a vida é tão curta, e ela, diante da eternidade, ela é muito curta, o que é a vida. Mas nós, de outra, a gente vai ter que voltar, pensar e botar em prática, né? A gente tem que ser, nós não viemos aqui, como foi, eu iniciei a palestra, a missão de estarmos encarnados. Nós não encarnamos para sermos inúteis. Nós, pelo contrário, nós encarnamos com utilidade, para sermos úteis. Vamos, né, correr atrás, vamos refletir o que de útil fazendo ou o contrário, né? Então não vamos perder tempo não. A vida fica muito chata mesmo, sem fazer nada. Na pergunta 577 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: quando um homem faz algo útil, é sempre por uma missão anterior e predestinada? Ou pode receber uma missão não prevista? E os espíritos respondem: nem tudo que um homem faz é resultado de uma missão predestinada. Ele é muitas vezes dentro de que um espírito se serve para ser útil. E eles não está no Livro dos Espíritos, foi em outro, eu que coloquei esse exemplo aqui de outro estudo que eu fiz, de um diálogo entre Chico. Por isso que eu não falei de Chico lá, e deixei para falar de Chico nessa parte, mas lógico, ainda bem que vocês lembraram de Chico, né? Então ele é inesquecível. Eu ia falar sobre Chico agora.
Vamos falar, é um pequeno diálogo. São algumas perguntas e respostas aqui entre Chico e Emmanuel, que era o seu mentor, que também é um grande missionário, né, no plano espiritual. Alguns falam que ele já está reencarnado, mas também isso não interessa. E se for, com certeza vem aqui para cumprir também uma grande missão, com certeza. E o Emmanuel fala para Chico: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? É o convite, né, que ele faz para Chico. E Chico responde: sim, se os bons espíritos não me desampararem. Olha essa resposta de Chico. Tipo assim, já fazendo também o drama, né? Se eu tiver amparo, eu vou. E o Emmanuel, como era um mentor daqueles, né, que ele não dava moleza, né? Quem conhece a história aí, era bem duro mesmo, era um pai bem severo, e ele responde para Chico, quando Chico fala: se os espíritos não me desampararem. Para isso, Chico, você terá que estudar e trabalhar muito e se esforçar no bem com disciplina. Disciplina e disciplina. Então, assim, você vai ter o que ele quis dizer para Chico: você vai ter um amparo, sim, se você se dedicar, se você for esforçado e se você tiver disciplina. Então, nessa pergunta 577 do Livro dos Espíritos, ele quer dizer isso, que nem tudo está predestinado. Né? Chico estava predestinado para essa missão, sim. E foi daí que saíram mais de 400 livros. Eu não sei o número exato, mas eu sei que foi mais de 400 livros que Chico escreveu, não só em parceria com Emmanuel, mas também com outro grande, né, que a gente que é bem conhecido, com André Luiz, que tem a série A Vida no Mundo Espiritual, o Irmão X e vários outros ele escreveu. Mas o que ele trabalhou mais foi com Emmanuel e com André Luiz, mas também tem outros espíritos aí missionários que trabalharam com Chico nessa divulgação de mais de 400 livros. Então, assim, a gente tem uma missão, mas a gente precisa, mesmo Chico Xavier, ele precisou de muito esforço. Quem já leu alguma coisa assim sobre o Chico, o livro da biografia dele, quem assistiu o filme, né, outros filmes, não só da biografia dele, sabe o que ele passou, o que ele teve que se esforçar, o que ele teve que ter de disciplina para ele cumprir a missão dele. Então, o que nós fazemos, né? Vamos para nós, o que nós fazemos para cumprir a nossa missão? O que eu faço para cumprir minha missão como dona de casa? O que eu faço para cumprir minha missão como uma boa cidadã? O que eu faço para cumprir minha missão de ser uma boa funcionária no meu trabalho? O que eu faço para cumprir a missão de mãe, de filha, de irmã? Tudo isso tem que ter esforço, tem que ter boa vontade, tem que ter disciplina. Tem que deixar um pouco o egoísmo e o orgulho de lado e encarar que nós estamos aqui não a passeio, não só para nos divertirmos, que podemos fazer isso também faz muito bem, passear e se divertir, mas que existe algo muito maior por trás dessa nossa reencarnação. Né? Então, o Chico cumpriu a missão dele, apesar de todas as dificuldades, de pobreza, de doença, ele tinha todos os motivos para desistir, para não conseguir. E ele conseguiu. Ah, mas vocês podem estar pensando, mas não sou um Chico Xavier. Não somos Chico Xavier, mesmo porque a gente não aguentaria. Mas cada um, né, tem alguma coisa. Eu sou Joelma, tem a Adriana, tem a Elza, tem Yara, tem Sônia. Então, eu como Yara, pode fazer o quê? Joelma como Joelma, posso fazer o quê? Então, cada um tem suas limitações, mas cada um também tem a sua força, né? E tem as ferramentas. E como nós já falamos anteriormente, nós temos os nossos amparos, nossos anjos da guarda, nós temos Jesus e nós temos Deus acima de tudo. Então, nós podemos e temos capacidade, sim, de cumprirmos nossa missão, na qual nós viemos incumbidos aqui. Deixa eu olhar o 8h30. Estamos quase já no final, mas vamos falar mais um pouquinho aqui.
E na pergunta 579, uma vez que o espírito, Kardec pergunta para os espíritos, uma vez que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderia falhar? Os espíritos, esses missionários, podem falhar? Os espíritos respondem, na verdade, na questão anterior, né, que pergunta se os espíritos podem falhar, e eles falam que sim, se não for evoluído esses missionários com grandes missões, né, com a coisa mais relevante do que a que eu acabei de falar sobre nós mesmos, eles podem falhar sim. E como que Deus manda? A pergunta aqui é essa. Se Deus sabe que pode falhar, por que Deus coloca, né? E ele fala, Deus, aí a resposta dos espíritos, Deus não sabe se o general terá a vitória ou será vencido? Deus sabe tudo, Deus sabe, né, a quem ele está mandando. Mas sabe Deus que os projetos importantes não são confiados aos que não podem abandonar sua obra no meio. Então, eles sabem da capacidade, do potencial do espírito que veio para cumprir do tamanho da missão. Então, quanto maior a missão, mais evoluído o espírito é para dar conta da missão. E Kardec, ele num livro, acho que é Obras Póstumas, se eu não me engano, ele tem essa preocupação quando ele está na codificação, e ele pergunta para os espíritos que se ele falhar, se ele não der conta, porque tem uma hora que ele estava cansado, né? A missão da codificação foi uma missão muito difícil, muito, né? Mas não, Kardec não estava só, principalmente do lado espiritual, tinha uma pleiades com espíritos superiores, por isso que ele conseguiu. Mas ele era humano, ele estava encarnado aqui. Quando a gente está reencarnado aqui, né, na carne, fica mais difícil. As nossas decisões, nossos sentimentos de humanos prevalecem em certas situações. E Kardec, ele teve essa preocupação, chegou uma hora que ele achou que não ia dar conta, e ele pergunta para os espíritos, e se eu não der conta? Não vai ter a terceira revelação? E os espíritos falam para ele se tranquilizar, que ele ia conseguir, ele tinha tudo para conseguir, mas não se preocupasse, se ele não conseguisse, já tinha espíritos, vamos dizer assim, no banco de reserva, para dar conta da missão. E com certeza tinha, né? Vamos dizer assim, que a espiritualidade tinha um plano B, mas não precisou de utilizar esse plano B porque Kardec conseguiu. E ele cumpriu a missão dele como o codificador, né? E olha como ele foi preparado, como nós somos preparados, né? No caso de Kardec, ele era professor. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Algo mais didático? Só um professor poderia fazer isso, né? Não existe nada mais didático do que perguntas e respostas. Ele estudou antes de conhecer os fenômenos da mesa girante, ele tinha conhecimento, estudava com Mesmer o magnetismo, que só para entender as mesas girantes precisava do conhecimento do magnetismo. Sem contar em outras vidas, né? Quem estuda Kardec tem outras vidas, que as vidas anteriores de Kardec já eram um preparo para essa vida de Kardec, para a codificação. Então, assim, ele teve todo... E Kardec teve todo esse amparo e todo esse preparo, os outros espíritos, com certeza teve. Antes de Jesus veio Sócrates, Platão, que já falava da imortalidade, já falava quando deram o veneno lá para Sócrates, o que Sócrates falou? Vão matar o corpo. Por quê? É por isso que ele já começou a falar, já começou a anunciar. Então, assim, tem todos. Jesus não precisava ser Jesus era um espírito puro, não é perfeito, porque perfeito só Deus. Mas Jesus, de todos esses missionários, foi o único que não sucumbiu. Foi o único que os outros cumpriram, como Kardec cumpriu. Teve erros, teve críticas, teve vários perrengues. No caso de Jesus, não. Jesus foi o espírito, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual modelo e guia? Jesus, e o mais perfeito que Deus nos mandou? Jesus. Então, Jesus, dentro da nossa imaginação de espírito perfeito, no caso, espírito puro, que se fez carne aqui na Terra foi Jesus. Os outros, grandes missionários, mas nenhum como Jesus. Que a gente fique bem claro isso, que os outros
apesar de ser grandes missionários, Jesus foi o maior e Jesus foi o modelo e guia, e é o modelo e guia até hoje que nós, né, ele é tão, vamos dizer assim, tão inimaginável que a gente nem consegue, né? A gente acha que conhece Jesus, que entende Jesus. Nós não conhecemos. No Livro dos Espíritos também, Kardec faz esses, em relação a Deus. Se é nos concedido de entender entender Deus, não sei como esqueci agora a pergunta. E os Espíritos respondem que não, nos falta sentido. A gente não entende Deus. O que é Deus? Na primeira pergunta fala, o que é Deus? Então, Deus, a causa primeira. E daí? O que eu faço com essa informação? Como que a gente vivencia isso? Como é que a gente vivencia esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus, né? Jesus veio aqui, né? Ele foi o verbo. Então, ele veio aqui verbalizar o evangelho de Deus. Então, ele foi o caminho, a verdade e a vida, e veio exemplificar nos 33 anos de vivência aqui, principalmente nos 3 anos, que foi a sua, né, o seu legado que ele deixou aí, mas nós estamos aqui, 2000 anos se passaram e a gente está aqui. Continuando com o orgulho acima de tudo, o egoísmo acima de todos, e estamos na batalha, né, aqui conversando e discutindo e refletindo para ver se a gente consegue compreender a mensagem de Jesus e colocar em prática em nossas vidas. Então, temos as nossas falhas, sim, mas isso não é para desanimar, isso é para nos encorajar e que todos somos, temos que seguir o mestre, os apóstolos, 12 apóstolos, que são os mais conhecidos, todos eles pisaram na bola, né? Todos eles erraram, todos eles eram humanos, e eu acho que Jesus escolheu eles justamente para nos exemplificar que nós podemos. Nós somos Pedro, nós somos Judas, nós somos Mateus, nós somos Maria Madalena, nós somos João, Tiago, tudo que eles têm. Então, iram. Então, eu acho que foi, vamos dizer assim, lógico que tudo já planejado, que eles puderam, e eles conseguiram. Então, isso significa que nós podemos nos esforçar, temos que esforçar muito, mas é muito mesmo, mas o caminho é esse. Aí aqui ele pergunta, estou olhando aqui pro relógio, mas ainda tem um tempinho. Em outra pergunta em relação a esses espíritos missionários, na 582, o Kardec pergunta se a paternidade pode ser considerada uma missão. Então isso aqui vem bem, aqui chega mais próximo, né, da nossa missão. Nem todo mundo aqui é pai e mãe, mas somos filhos, né? Então serve também para quem não tem filho. E ele fala que sim, é sem dúvida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa. Então assim, é uma grande missão ser pai, ser mãe. E nos vai ser cobrado o que nós fizemos desses seres que nós mesmos escolhemos e fomos escolhidos mesmo antes de estarmos aqui. Então, a paternidade é uma missão, sim. Não vamos nos aprofundar porque nós não temos tempo, mas que tenhamos consciência dessa missão que nós temos. E também vamos ter missão como filho, né? Então, também é uma missão como filho, principalmente de honrar o pai e a mãe. Faz parte da nossa missão, faz parte da nossa tarefa aqui nesse mundo, honrar pai e mãe. Tem uma frase aqui do Dalai Lama que eu coloquei que eu achei interessante e serve bem pro dia de hoje, né? Que a gente tá muito, tem que viver hoje, tem que viver hoje, tem que viver hoje. Então, Dalai Lama, ele fala, ele deixou um grande legado e tem uma frase aqui que eu escolhi que eu achei bem apropriado para o momento. Só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. Então, assim, é uma frase que está bem apropriada para os dias de hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, nós não sabemos o que vai nos acontecer. A gente sempre viveu assim, mas quando chega
uma situação bem assim, né, que a gente começa a vivenciar, porque a gente sempre acha que está além, que sempre está longe da gente. Agora não, nós estamos vivendo um momento que, assim, mais real do que isso, impossível, né? Desenharam para a gente. Aí, olha aí, reflitam, o que vocês querem da vida? Vai ficar presa no passado, vai viver só no material pensando no futuro? O que vocês estão fazendo do dia de hoje? Então, com essa pandemia, muita gente está refletindo sobre isso, pelos que a gente acompanha, pelas coisas que a gente acompanha aí, principalmente nas redes sociais, né? Então, não vamos deixar para a gente fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer nessa noite? É uma oração? É uma prece? É ligar para alguém perguntando se está bem, se está sozinho? É ajudar materialmente, porque tá muitas pessoas passando por muitas necessidades, ou aquela que não está passando uma necessidade material, mas está passando por uma necessidade espiritual, emocional, o que nós podemos. E nós mesmos, a gente está falando de fazer pelo outro. O que nós podemos e devemos fazer por nós mesmos, por cada um de nós, hoje. O que nós podemos fazer por nós hoje. E em relação para a gente finalizar, a missões, né? É, eu achei interessante, aqui uma coisa que eu achei meio, não foi tirada de nenhum livro religioso, foi que eu encontrei na internet, mas eu achei interessante. Só há 3 coisas que a gente pode fazer com a nossa missão, né? Fugir dela, ficar olhando para ela ou fazer algo. Então nós temos 3 escolhas. Primeiro a gente descobre qual é a missão, mas lá no fundo a gente sabe qual é a nossa missão, né? Lá no fundo, às vezes a gente finge não saber, porque se a gente admitir que descobrimos qual é a nossa missão, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai ter que fazer uma dessas 3 escolhas aqui. Se a gente descobrir, admitir que, né, nós sabemos qual a nossa missão. Então, tem 3 coisas a fazer com a nossa missão: fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa. Aí ele fala: se você tem medo de receber críticas, não faça nada, não fale nada, não seja nada. Então, se você fugir, se ficar olhando, a melhor opção, mesmo que nós não tenhamos coragem, é fazer algo. E para fazer esse algo, nós temos que deixar um pouco a nossa vaidade, nosso egoísmo e nosso orgulho de lado, para enfrentarmos a nós mesmos, enfrentarmos ao meio que a gente vive, né? A situação. Então, não tenhamos medo, tenhamos coragem, tenhamos confiança em nós mesmos, na espiritualidade, em Jesus, que é o nosso guia, modelo, o nosso mestre maior, e em Deus, que nos ama incondicionalmente, que nos ampara incondicionalmente, que Ele nos colocou, que Ele nos criou. Nós somos centelhas divinas. Ele nos criou para vivermos bem, para evoluirmos. E a gente evoluindo, nós trabalhamos e ajudamos quem está ao nosso redor. Ajuda o vizinho, o bairro, a cidade, o estado, né? Grandes missionários e pequenos missionários, mas todas são de grande importância. Não existe o grande missionário sem o pequeno missionário. Só se torna grande quando começa pequeno. Então nós precisamos começar a ser grandes missionários com nós mesmos, com os nossos familiares, dentro dos nossos lares, no trânsito, no nosso meio de trabalho, dentro da nossa família, não só dentro do nosso lar, mas a família não se resume só a papai, mamãe e filhinho. Nós temos também, né, a família, tem tios, tem avós. No momento que nós estamos vivendo, os idosos, os mais, então que nós possamos proteger os nossos, e até chegar a uma grande missão, que nós falamos de alguns missionários aqui, e que
né? Isso sim, os pequenos missionários e os grandes missionários, é com essas missões que nós vamos melhorar, que nós vamos mudar o mundo, que nós vamos transformar o mundo, que nós vamos passar por essa transição e que nós vamos transformar o planeta Terra em planeta de provas e expiações, em planeta de regeneração. É começando a se regenerar, é começando a dar conta das nossas missões.